Bom, nós temos aqui três resistores, R1, R2 e R3, associados em série. E entre as extremidades A e B, a gente aplica uma DDP e mediante a essa DDP, aparece no circuito uma corrente I. Observe que em momento algum essa corrente ela vai ficar indecisa qual caminho ela vai seguir. Observe que essa corrente, em momento algum, ela vai se dividir. Isso quer dizer que todos os resistores serão percorridos pela mesma corrente. E é isso que caracteriza uma associação em série. A corrente que passa por um, ela vai ser a mesma que passa por todo mundo. Ora, mas eu não posso dizer o mesmo da DDP. Observe que essa DDP total, ela vai se dividir. Então, vem uma DDP para cá, que eu vou chamar de U1, vem uma DDP para cá, que eu vou chamar de U2, e vem uma DDP para cá, que eu vou chamar de U3, certo? Bom, para você calcular a resistência equivalente de uma associação em série de resistores, basta você simplesmente somar todas as resistências. Observe também que a corrente ela vai ser a mesma em todos os resistores. E, logicamente, a DDP ela vai se dividir. A DDP ela vai se dividir. Então, por exemplo, aqui, ó, imagina que você tenha três resistores. Então, nós temos aqui os três resistores. Esse resistor R1, ele tem uma resistência de 2 ohms. Esse resistor R2, ele tem uma resistência de 3 ohms. E essa resistência R3, e esse resistor R3, ele tem uma resistência de 5 ohms. Imagina que entre as extremidades A e B desse circuito, eu vou aplicar uma DDP de 20 volts. A primeira coisa que você faz é calcular a resistência equivalente dessa associação. E para isso, como vimos, basta você somar todas as resistências. Isso me dá uma resistência equivalente de 10 ohms. A segunda coisa que você faz é usar a primeira lei de Ohm. Ora, eu sei que U vai ser igual a I multiplicado pelo R. Quando você diz que essa resistência aqui é resistência equivalente, tudo vai ser total. Essa corrente é a corrente total e essa DDP é a DDP total. Então, quando se usa na lei de Ohm a resistência equivalente, tudo é total. A corrente é total, a DDP ela vai ser total. Então, a DDP total ela vale 20, a corrente total eu preciso dela, a resistência equivalente ela vale 10 ohms. E daqui você tira que a corrente elétrica total da associação ela vale 2 amperes, certo? De posse disso, a gente pode determinar o valor da DDP em cada um desses resistores. Aqui a DDP U1, essa DDP aqui U2, essa DDP bem aqui que eu vou chamar de U3. É claro que para você calcular cada DDP dessa, você aplica novamente a lei de Ohm. Então, para eu achar a DDP U1, basta eu pegar a corrente total e multiplicar por R1. Por que a corrente total? Porque a corrente elétrica que passa em um dos resistores, ela vai ser a mesma que passa em todo mundo. É isso que caracteriza a associação em série. A corrente é a mesma para todo mundo. Então, a DDP no primeiro resistor vai ser a corrente total é 2, a resistência R1 ela vale 2, e aqui nós temos uma DDP de 4 volts. Se eu quiser determinar a DDP U2, pego a corrente, que é a mesma para todo mundo, e multiplico por R2. Então, a DDP U2 vai ser a corrente total, que vale 2,
a resistência R2 ela vale 3 e isso me dá 6 volts. E para eu achar a DDP U3, basta eu pegar a corrente que é a mesma para todo mundo e multiplicar pelo R3. Da onde você tira que o 3 vai ser a corrente que é a mesma para todo mundo, que vale 2, R3 vale 5 ohm, e isso me dá um total de 10 volts. O que é que você percebe? Você percebe que se você somar todas as DDPs, logicamente você terá a DDP total. Então 10 mais 6, 16 mais 4, 20 volts, que é a DDP total. Tá? E para encerrar, observe que numa associação em série, a resistência equivalente ela sempre vai ser maior que qualquer uma das resistências da associação. Realmente você percebe aqui, ó, a resistência equivalente ela deu 10 e pode perceber que ela é maior que cada uma das resistências da associação. Bom, vejamos aqui as principais características de uma associação em paralelo de resistores. Então nós temos aqui 3 resistores, R1, R2, R3. Eles estão associados em paralelo e entre as extremidades A e B a gente aplica uma DDP-U. É claro que mediante a essa DDP aparece no circuito uma corrente I. Observa que quando essa corrente ela chega nesse ponto, essa corrente ela se divide. Então vem para cá uma corrente que eu vou chamar de I1, vem para cá uma corrente que eu vou chamar de I2 e vem para cá uma corrente que eu vou chamar de I3. Observa, a DDP em cada um desses resistores é sempre a mesma. Então é isso que caracteriza uma associação em paralelo. É o fato de que todos os resistores eles estão sob uma mesma DDP. É diferente da corrente, porque a corrente ela vai se dividir. Então tudo que você aprendeu numa associação em série, tu vais inverter para a associação em paralelo. Na associação em série, a corrente é a mesma, a DDP se divide. Numa associação em paralelo, é a DDP que é a mesma e a corrente é que vai se dividir. Nesse caso, para você calcular a resistência equivalente, você usa a seguinte regra. O inverso da resistência equivalente, ela vai ser a soma dos inversos das resistências de cada um dos resistores da associação, tá? E claro, as características são: a DDP é a mesma para todo mundo, a DDP vai ser a mesma e logicamente a corrente ela vai se dividir. Então a corrente se divide. Para pegar um exemplo aqui, bora resolver o seguinte exemplo. Imagina que você tenha aqui 3 resistores. Então nós temos aqui 3 resistores. Esses 3 resistores, eles estão associados em paralelo. E imagina que entre essas extremidades A e B, a gente vai aplicar uma DDP de, por exemplo, 12 volts. Imagina que R1 é igual a 6 ohm, imagina que R2 é igual a 3 ohm e imagine que R3 é igual a 2 ohm, certo? Primeiro de tudo, vamos calcular a resistência equivalente dessa associação. A gente sabe que o inverso da resistência equivalente, ela vai ser a soma dos inversos das resistências dos resistores da associação. Então daqui você tira que 1 sobre REC vai ser igual a 1 sobre R1, que vale 6, mais 1 sobre R2, que vale 3, mais 1 sobre R3, que vale
2 ohms. É claro que se você resolver essa continha aqui, tu vais encontrar uma resistência equivalente. Essa resistência equivalente, ela vale 1 ohm. Nós vimos que numa associação em série, a resistência equivalente, ela é sempre maior que qualquer uma das resistências da associação. Observe que na associação em paralelo, a resistência equivalente, ela é sempre menor que qualquer uma das resistências da associação. Pois bem, vamos calcular agora essa corrente elétrica total que atravessa o circuito. Basta você utilizar a primeira lei de Ohm. Eu sei que U vai ser igual a I multiplicado pelo R. Quando você diz que essa resistência é a resistência equivalente, tudo é total. Essa corrente é total e essa DDP ela vai ser total. Então, tirando os dados da questão, a DDP total ela vale 12, a corrente total eu quero, a resistência equivalente ela vale 1 ohm, e daqui você tira que a corrente total ela vale 12 amperes. Bora calcular agora a corrente elétrica em cada um dos resistores. Então essa corrente, ao chegar bem aqui, ela se divide. Então vem para cá uma corrente que eu vou chamar de I1, vem para cá uma corrente que eu vou chamar de I2, vem para cá uma corrente que eu vou chamar de I3. Bom, eu sei que U vai ser igual a I multiplicado pelo R. Primeira lei de Ohm. Daqui você tira que I vai ser igual a U sobre R. Vamos aplicar essa equação para cada uma das resistências. Então, para eu achar a corrente I1, eu pego U sobre R1. É claro que se é uma associação em paralelo, essa DDP vai ser a mesma para todo mundo. Então, a DDP ela vale 12, R1 vale 6, isso me dá uma corrente de 2 amperes. Para eu achar a corrente I2, eu pego a DDP e divido pela resistência R2. Claro que a DDP é a mesma para todo mundo, já que é uma associação em paralelo. Essa DDP ela vale 12, dividido por R2, que vale 3, isso me dá uma corrente de 4 amperes. E para eu achar a corrente 3, pego a DDP, divido por R3, a DDP é a mesma para todo mundo, que vale 12, R3 vale 2, isso me dá uma corrente de 6 amperes. O que é que você percebe? Se você somar todas essas correntes, logicamente você terá a corrente total. Então, se você pega 6 mais 4, 10 mais 2, 12 amperes, que é exatamente a corrente total.